Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre a saída do Dorival Júnior para a seleção brasileira. O técnico deixou o tricolor, inclusive já reuniu os jogadores, falou ali para cada um, agradecendo o período que esteve à frente do São Paulo. Mas é aquele negócio, né? Todo treinador, quando inicia a sua caminhada, o sonho é chegar na seleção brasileira. E por méritos do Dorival, ele recebe essa proposta para dirigir a seleção, aceitou e agora é bola para frente. São Paulo já busca um novo treinador. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. No que o Dorival queria, vamos voltar o nosso olhar para a seleção brasileira. Queria te ouvir, André, o que você achou dessa opção? Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira. Desde que a volta do Edinaldo Rodrigues, né, que vai deixar na história o seu nome relacionado a um período caótico e triste na seleção brasileira. Aliás, até é curioso, né? A gente está falando agora há pouco do falecimento de alguém que respeitou tanto e adorou tanto e cuidou tão bem da camisa da seleção brasileira, num momento em que essa camisa está largada, porque não é porque o Edinaldo voltou com uma liminar na justiça e escolheu o próximo treinador, no caso o Dorival, que a gestão dele com treinadores interinos durante um ano em que a seleção brasileira foi apenas um aspecto a mais na gestão da própria imagem dele como dirigente de futebol, e ele continua fazendo isso. É claro que precisa escolher um técnico, a crítica não é essa, nem ao nome, porque o Dorival merece a oportunidade. A crítica é a forma como o Edinaldo Rodrigues está fazendo as coisas. A condução, né? E as intenções claras que ele tem. Ele está cuidando da sua própria imagem, enquanto ele ainda tem uma imagem como dirigente de futebol. Ao final da história, a imagem vai ser muito ruim, por causa da incapacidade e justamente por causa desses métodos. Mas em relação ao Dorival, o treinador brasileiro de maior sucesso nos últimos anos aqui dentro do nosso país, da forma como ele resgatou e salvou a temporada do Flamengo no ano retrasado já, né? Porque nós já estamos em 24, terminando com 2 troféus, depois a maneira equivocada como o clube encerrou o trabalho, quando ele poderia, junto com os jogadores, dar um passo à frente durante uma temporada toda. Aí ele chega para o São Paulo, substituindo o Rogério Ceni, no momento em que a temporada precisava ser resgatada também, consegue um título inédito. Não é que ele foi campeão pelo São Paulo, ele ganhou um título que o clube não tem. Ele e os jogadores que foram campeões da Copa do Brasil, a comissão técnica dele, evidentemente, estão marcados na história do São Paulo por essa conquista inédita. Isso ninguém vai apagar. Mas aí também, no momento em que o clube se amoldou ao que ele pretendia, ajustou o elenco ao que ele queria, em termos de ideia de jogo, modelo, etc., veio um convite com o qual o São Paulo, por coincidência e infeliz coincidência, deve estar acostumado, né? Só assim, pensando por cima, o São Paulo perdeu o Osório para a seleção mexicana, perdeu Bausa para a seleção argentina, perdeu Dorival para a seleção brasileira nos últimos anos. Isso. O Corinthians também perdeu o Tite, perdeu o Mano em 2010. As coisas, né, normalmente acontecem quando existe o sucesso. É absolutamente natural. Esse sempre foi o caminho aqui no Brasil. O treinador faz um sucesso sustentável no clube, a seleção brasileira olha com mais carinho e acaba fazendo o convite. O Dorival, como qualquer outro técnico brasileiro, tinha esse sonho, teve a oportunidade, apesar do seu nome estar ventilado já há algum tempo, finalmente entregue a ele nas últimas horas e vai aceitar. Absolutamente nada a criticar em relação à atitude dele. Além de ser uma possibilidade que eu tenho convicção de que foi discutida com os dirigentes do São Paulo na sua chegada, pode não estar no papel, mas isso foi tratado. Quando se trata de alguém que é convidado para dirigir a seleção brasileira, independentemente do momento na carreira, mais jovem como o Diniz, mais experiente como o Dorival, a decisão é absolutamente pessoal e baseada nos sonhos, nas ambições, na fantasia, naquilo que aquele profissional queria e pretendia fazer quando deu os primeiros passos. Pense, coloque-se no lugar do Dorival. Deixou um trabalho. É normal no futebol.
Como deixou no Ceará para ir para o Flamengo. Quando clubes encerram os trabalhos e quando treinadores encerram. O Dorival não está deixando o São Paulo para ir para o Flamengo de novo. Não está deixando o São Paulo para ir dirigir a seleção paraguaia. Isso. E eu não estou fazendo juízo de valor em relação ao que seriam essas propostas. Ele está indo dirigir a seleção brasileira. É fim de conversa. Não há nada a criticar na atitude dele. E para o São Paulo? Porque agora é a busca por um treinador. E o São Paulo, a gente tem as informações, inclusive tentou o Vojvoda, e o Vojvoda disse que não. Tentou o Vojvoda diretamente com o Vojvoda. Não foi via Fortaleza, direto com o Vojvoda. O Vojvoda disse não. É muito difícil tirar o Vojvoda do Fortaleza, a gente sabe. Ele quer continuar o trabalho lá, ele se comprometeu. E você olha para o mercado, é tipo Vojvoda, é todo mundo empregado. Quem não está empregado também não desperta muito assim o desejo de um clube como o São Paulo. Há até uma possibilidade, se fala, do Muricy assumir. Eu não sei se seria a melhor saída. Qual a melhor saída para o São Paulo, André? É difícil falar sobre isso agora, assim, em termos concretos, né? Pelo que se diz, assim, para efeito imediato, o Lucas, que é filho e assistente do Dorival, vai dirigir o São Paulo. O Campeonato Paulista está aí às portas. Também não saberia dizer por quanto tempo isso duraria. É evidente que alguém que trabalha com o Dorival como assistente, desde que colocou os pés no futebol, vai trabalhar com ele como assistente na seleção brasileira. A oportunidade para o Lucas Silvestre, também é gigantesca nesse ponto. Sim. Então, me parece que é uma opção momentânea até o clube, de fato, encontrar alguém que possa ser contratado em definitivo. A opção por convencer o Muricy a voltar a treinar, não só a treinar o São Paulo, a voltar a ser técnico, sendo que o Muricy, por razões muito pessoais de saúde, sim, encerrou a sua carreira como treinador. Continua trabalhando no São Paulo, que é basicamente o clube da vida dele, ou alguém discute isso, né? A emoção do Muricy trabalhando, quando o São Paulo ganhou o título estadual há alguns anos, depois de algum tempo, a forma como ele chorou ao vivo aqui com o Eduardo Afonso, lembra disso? Sim. Isso deixa muito claro que tipo de relação o São Paulo tem com o Muricy, na verdade, que tipo de relação o Muricy tem com o São Paulo. Agora, quando se trata da saúde de alguém, aí nós vamos até ao meio da mesa. O Muricy poderia ser técnico? Sim, claro, por capacidade, por relação com o clube. Mas e todo esse tempo? Está trabalhando no futebol. Agora, é uma questão muito profunda de saúde. A decisão dele também não pode ser criticada e que ninguém diga, se por acaso ele fala, não, eu não vou aceitar, que ele se virou contra, que virou as costas, que ele não quis ajudar. Por favor, vamos ter limites quanto a isso também. Então, é difícil a situação do São Paulo. Eu entendo que o clube tenha interesse no Vojvoda, que aqui no nosso futebol é um treinador que já mostrou a sua capacidade e seria uma ótima possibilidade. Mas é isso, treinador com contrato, num clube que lhe deu suporte, ajudou quando as coisas ficaram um pouco escorregadias no ano retrasado e depois continuou dando passos à frente. Eu entendo muito bem também o Vojvoda diretamente ou por intermédio do Fortaleza não querer sair de lá. O que parece ruim num dado momento para algumas pessoas, a maior parte do torcedor de São Paulo, olha o Dorival saindo, que problema, é um problemão agora para resolver. Mas, por outro lado, alguns atletas podem até olhar e falar, será que agora vai abrir uma possibilidade? Estou falando de Rames Rodrigues, que não atuou tanto assim com o Dorival, mostrou uma certa insatisfação, inclusive, né, com o fato, Gabi Neves. Será que algumas portas se abrem com a chegada de um novo treinador? Ele pode ter um olhar diferente, porque, gente, o Rames Rodrigues, que a gente está vendo aí na tela atrás do André ali, o Rames, né, não é um jogador qualquer. É um jogador que há muito tempo não rende aquilo que a gente viu ele render na seleção colombiana, principalmente, né? Mas não é um jogador qualquer. Pode-se resgatar esse jogador? Pode. Gabriel Neves, de repente. Algumas portas podem se abrir para esse elenco? Sim, esse é o processo natural. Algumas se abrem, outras se fecham. Chega outra pessoa, vamos pensar assim, no período em que o Lucas ficar, a linha seguida pelo Dorival vai ser a linha seguida por ele. Eles faziam parte do mesmo trabalho. Não, evidentemente não são a mesma pessoa, não pensam em relação a tudo do mesmo jeito, mas em relação à linha de trabalho, o Lucas vai seguir aquilo que o Dorival vinha fazendo. Vem um próximo treinador, quem quer que seja, vai ter a sua forma de olhar, seu jeito de treinar, seus métodos, seu tipo de relação com o jogador, fala mais próximo, é mais amigo, né? tem
tem um estilo mais distante, não quer se envolver tanto, porque sabe que as coisas, do ponto de vista, né, sentimental, dentro de um time de futebol, são muito volúveis. Tem treinadores que preferem se afastar um pouco. E em relação a escolhas de pessoas, é natural que as coisas sejam diferentes em relação ao que o Dorival vinha fazendo. Então, aqueles jogadores que estavam insatisfeitos até hoje, meio da tarde, e certamente eles existem, agora estão um pouco mais esperançosos. Aqueles que se sentiam seguros em relação à sua posição de titular na equipe já começam a ter alguma ansiedade. É assim no futebol e fora dele também, quando muda a direção, né? Quando muda a liderança, o São Paulo vai passar por isso e os jogadores vão ter que se adaptar. No meio dessa história toda tem a saída do Diniz, né? Que se falou pouco da saída do Diniz, porque já veio a história do Dorival, procura por um treinador, a história do Dorival começou a ganhar corpo, começou a ganhar uma proporção muito grande, tanto é que se concretiza. E aí parece que a saída do Diniz ela vai ficando esquecida, né? Muito rápido, né? Isso. Mas o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou hoje sobre essa saída do Diniz na... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a saída do Dorival Júnior do São Paulo e o São Paulo que já está em busca de um novo treinador. Qualquer novidade, qualquer informação, nós estaremos trazendo aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.